Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais um webinar. Eu sou Inês Almeida e sou gestora de comunicação aqui da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa e estou aqui hoje como anfitriã deste webinar. Dou também as boas-vindas aos nossos oradores de hoje, ao Fábio Mateus, que vai ser aqui o orador desta conversa, e aos nossos oradores Wanda de Jus, Bernardo Gonçalves Narciso e Tiago Costa Lima. Gostaria de vos informar que este webinar está a ser gravado e que a gravação será partilhada no canal do YouTube da CCIP. Passo então a palavra ao Fábio e desejo-vos a todos uma boa sessão. Até já. Obrigado, Inês. Bom dia. A sessão de hoje vai-nos falar de desafios de gestão financeira e dar resposta. Será que a IA vai responder a estes desafios? É isso que vamos ver ao longo desta manhã. Mas para vos responder e também para dar alguns casos práticos e conselhos neste sentido, tenho comigo a Wanda de Jus. A Wanda de Jus é a co-CEO da Doutor Finanças. Bom dia, Wanda. Olá, bom dia. Bom dia. Tenho também o Tiago Costa Lima, diretor da Estratégia de Produto da Cegid. Bom dia, Tiago. Bom dia, Fábio. E por fim, o Bernardo Narciso, da PwC Portugal, Senior Manager da PwC. Bom dia. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos. Começando ao contrário, a PwC é uma consultora que apoia as empresas na transformação tecnológica, acho que é um nome que todos conhecem bem. O Doutor Finanças também é um nome super conhecido de todos nós, que apoia famílias e empresas a terem maior literacia financeira e na tomada de decisão da sua gestão financeira. E por fim a Cegid, que produz software de gestão com inteligência artificial integrada. Mas como vos disse, vamos falar hoje de desafios, que desafios já vêm de há muito tempo, mas que ainda são uma realidade constante, que todos os meses afetam as equipas de gestão financeira. E começava aqui primeiro pela perguntar à Wanda, quais são alguns destes desafios, também para quem nos está a ouvir, possa reconhecer certamente aquilo que passam todos os meses estas equipas. Olá, outra vez novamente, Fábio, muito obrigada a ti e obrigada a todos que nos estão a ouvir e espero que a gente possa acrescentar alguma coisa aqui logo no início do vosso dia. Então, respondendo aqui à tua pergunta, Fábio, cruzando com a pergunta master do webinar, não é? Que é, será que é uma resposta para todos os desafios? É assim, não é para todos, mas é para muitos. Na minha opinião, não é? Isto de cada um, não é para todos, mas é para muitos. Ou seja, todos vivemos, quer pessoalmente, quer os gestores financeiros, acima de tudo nas organizações, com muito a gestão do stress financeiro é algo que faz parte das vidas como pessoas e obviamente, os responsáveis financeiros das empresas para ele. E a gestão de stress e de funções com precisão não se resolvem só com tecnologia, resolvem-se também com a componente também humana, mas é muito importante trabalharmos o tema da precisão, do número de erros, de sermos muito rápidos a tomar decisões, temos muitos dados e, obviamente, na gestão financeira há uma grande carga administrativa associada à quantidade, não é, de processos, sejam eles da componente da contabilidade, sejam eles de reconciliação, todas estas áreas têm sempre uma grande carga administrativa que pode, de facto, ser facilitada com a utilização de ferramentas de automatização e da AI. Isto é uma das vertentes muito relacionada com a função de gestor da área financeira. Uma outra que é um bocadinho genérica a todas, mas eu também acho que se aplica muito a esta área, é que a utilização destas ferramentas permite-nos fazer uma coisa que é diminuir o gap, brutalmente, o gap de conhecimento, porque elas permitem acelerar com mais contexto para decisões mais complexas, mesmo para quem tenha menos contexto ou menos conhecimento e, portanto, permite acelerar essa adoção e esse conhecimento. E, por último, eu considero, e depois certamente vamos falar mais disso, que não devemos ver estas ferramentas como como uma ameaça, mas sim como um superpoder. Ou seja, está mais do que provado em um conjunto de funções, mas nestas em particular, que aumenta não só, fala-se de 30% de rapidez, 20% de qualidade de decisões e de qualidade de trabalho, e portanto acredito que isto é uma ferramenta que os diretores financeiros, os responsáveis financeiros das empresas não podem negligenciar. Pegando um bocadinho aqui no nosso caso em concreto, nós estamos a fazer um bocadinho de tudo isto, ou seja, nós estamos a usar há algum tempo, começámos pelo compliance, que para nós é muito importante porque temos uma quantidade muito grande de atividades e de client advisors e também temos agora a nossa área de franchising para garantir que garantimos a nossa qualidade de serviço e, portanto, aplicando o AI à análise de chamadas e a identificação de triggers e alerts e correção muito rápida.
Uma outra área foi na reconciliação financeira, na reconciliação automática, porque nós temos muitos parceiros de negócio, como tu disseste, o que nós fazemos é ajudar a tomar as decisões financeiras, nomeadamente no crédito e no crédito à habitação, por exemplo, e temos muitos parceiros financeiros e, portanto, esta reconciliação financeira era muito pesada e tinha muito trabalho administrativo. E depois levamos isto para as áreas quer de comerciais, para melhorar o atendimento, como também o nosso processo agora de internacionalização para Espanha e para Itália, em que grande parte dos conteúdos estamos a ter muita ajuda, não é? A base foi toda muito humana, mas o que estamos a fazer agora para ajustar aos outros países, estamos também a usar a primeira base muito com a inteligência artificial e depois, obviamente, estando numa casa de tecnologia como a Cegid e sendo nós também uma fintech, dizer-vos que, obviamente, estamos a usar imenso AI também para o desenvolvimento de tecnologia e com galopando aquilo que é o desenvolvimento de tecnologia. Os meus tecnológicos, eles usam tokens, não é? Para poder usar AI e chega a meio do mês, já estou a dizer, não podemos ter mais, porque Preciso de de mais. facto a diferença... Deve ser como vocês, não é? Acho que Portanto, quer no desenvolvimento de software, quer nos testes, está a ser de facto uma diferença enorme. E depois isto é aplicado, claro, dependendo da área, mas também com impacto, obviamente, indireto a tudo o que acontece na gestão financeira. Verdade, Wanda. Wanda, tocaste em alguns pontos como a precisão, a diminuição de erros, a maior rapidez, ou seja, não a parte da tomada de decisão, mas mais no acelerar os processos e sermos mais céleres. Bernardo, é isto que quando os clientes vão à procura da PwC para pedir apoio nesta transformação e nesta implementação, são estas também as dores que eles nos levam? Queremos ser mais rápidos, queremos fazer mais em menor tempo? É muito isto? Sim, Fábio, mais uma vez bom dia a todos. Nós temos observado junto dos nossos clientes e no início, quando o tema do AI começou a ser mais trend e toda a gente começou a tentar pôr AI em tudo, houve uma vontade do mercado e das empresas de tentar introduzir AI nos seus processos e no momento inicial até de uma forma um bocadinho transversal e a tentar perceber onde é que ele tinha tração. Hoje em dia a abordagem é diferente. E é diferente porque há alguns dados interessantes até de outras consultoras que não a nossa, para não incorrer aqui em estar a advogar em causa própria, mas é mais ou menos consensual entre vários estudos que eu depois posso partilhar para quem tiver interesse, desde a BCG à McKinsey, em que o levantamento que faz é que apenas 15 a 20% daquilo que são os processos, a aplicação onde as grandes empresas têm tentado aplicar a AI é que tem interação real. Isto porquê? Porque no início as empresas tentavam colocar a AI e a abordagem começavam pela solução antes da identificação do problema. Hoje em dia já estamos a lidar com esta realidade há algum tempo e a maturidade está bastante diferente, ou seja, hoje em dia conseguimos, e a Wanda tocou aqui num ponto muito, muito importante naquilo que é a experiência interna que tem no Doutor Finanças, que é a identificação dos pontos, dos processos, dos momentos de ação onde a AI pode ajudar. E efetivamente ajuda e é absolutamente revolucionária. Mas isto não é possível sem primeiro fazermos um efetivo mapeamento, tentar perceber quais é que são os nossos processos mais onerosos, que demoram mais tempo, mais time consuming, mais ineficientes e também que fazer um mapeamento dos riscos associados a esses processos. O risco aqui também é absolutamente fundamental. E isto advém não só daquilo da experiência que temos com o mercado, com os nossos clientes, quando nos pedem ajuda em implementações desta natureza, mas também na nossa própria revisão dos processos internos e nesta análise que fazemos no dia a dia para também nós sermos dentro da nossa casa mais eficientes e conseguirmos dar uma melhor resposta aos nossos clientes. Isto também dizendo, e achei graça a Wanda falar do gasto de tokens, é também algo que os nossos clientes referem e com o qual nós também temos algum cuidado. E hoje em dia, grande parte da mensagem que também temos passado junto dos nossos clientes e também internamente, explorar as suas ferramentas é fundamental, mas
se esta exploração e com a maturidade que já se começa a ver for de forma cega, ela é muito pouco eficiente do ponto de vista de tração prática. Podemos falar um bocadinho mais à frente sobre isto, como é que nós entendemos e qual é que é a abordagem que fazemos junto dos nossos clientes para este processo, mas muito genericamente é preciso identificar quais é que são os nossos bottlenecks, as dificuldades nos nossos processos, e isto tem de vir naturalmente de mão dada com uma formação muito direcionada das nossas pessoas. E quando eu falo em formação direcionada, não é necessariamente um workshop de 2 horas sobre a inteligência artificial. Porquê? Porque as necessidades em cada uma das cadeias da empresa, em cada uma das posições, é diferente. E em cada um dos departamentos. E este tema da formação é absolutamente fundamental. A Wanda também tocou num tópico que também é muito relevante, que fala na substituição das pessoas e no receio de substituição das pessoas. As pessoas não vão ser, pelo menos por enquanto, substituídas pela inteligência artificial de forma cega. Essa teoria pode existir, mas ainda estaremos a alguns passos de distância disso. Mas as pessoas que não tiverem esta capacidade vão ter mais dificuldade em estar no mercado de trabalho. Ou seja, a mesma função, se conseguir alavancar naquilo que a inteligência artificial lhe traz, será garantidamente muito mais eficiente, e já vemos, também num estudo, esse sim da PwC, uma valorização para posições absolutamente homólogas no mesmo território, quando as pessoas têm esta capacidade de incorporar a inteligência artificial na sua função, identificar onde é que a inteligência artificial pode e não pode ajudar, a valorização que o mercado de trabalho dá a essa pessoa, e isto traduz-se em salário, é significativamente mais elevada. Bernardo, tocaste aí num ponto interessante, e acho que se ouve muito falar nos dias de hoje, que é o medo da IA substituir a minha função ou substituir as minhas tarefas, as minhas decisões. Ou seja, por um lado temos este medo, mas continua a haver, apesar de tu também teres dito, a maturidade hoje em dia já é diferente do que há um ano atrás, há 2 anos atrás, mas por um lado temos o medo da adoção das ferramentas, mas temos medo que estas ferramentas de IA nos substituam. Portanto, ficamos aqui num meio termo, diria que estranho. Tiago, como é que vês também este cenário? Sentes que ainda há muito esta resistência de adoção, ou seja, as pessoas têm a consciência e que falamos neste webinar e em tantos outros que se tem falado sobre este tema, que esta adoção é uma necessidade e que devemos adotar para nos capacitarmos a nós próprios para fazermos mais em menos tempo, neste caso, mas esta adoção ou este medo continua muito presente. Porquê que achas que ainda há este medo de adoção? De aprendizagem também. Ok. Bom dia, Fábio, novamente. Bom dia a todos. E Wanda e Bernardo. Que sejam uma boa conversa, porque acho que a audiência vai gostar de nos ouvir debater a fundo estes temas. Wanda, se me permites, eu vou-te roubar a expressão superpoderes, porque eu gosto muito da expressão e associá-la à inteligência artificial, porque é assim que nós na CGI vemos a capacidade aceleradora e, e, e aceleradora e o empoderamento que a AI traz a cada uma das pessoas. E como o Bernardo estava a falar, cada departamento é um departamento, cada empresa é uma empresa, e a forma como implementamos, como utilizamos a AI, vai ser sempre diferenciadora de organização para a organização. Portanto, nós na CGI devemos a AI dessa forma. É um acelerador para cada pessoa dentro de cada equipa, dentro de cada organização, e que se vai adaptar, obviamente, à realidade de cada organização. É normal que exista este medo, porque, como em qualquer revolução tecnológica, e esta que está a ser uma revolução, para além do seu impacto tão rápida, em que a cada dia sai um novo modelo, a cada dia sai uma nova aplicação. O ano passado, provavelmente, a maior parte das pessoas utilizava o ChatGPT. Este ano, toda a gente utiliza o Claude.
No próximo ano será outro tipo de ferramenta. Isto está sempre a mudar. O conhecimento ao dia já está desatualizado, porque hoje eu já estou menos atualizado do que ontem, portanto, isto implica, obviamente, uma, uma evolução do conhecimento constante e rápida. Portanto, logicamente, o medo é compreensível, ehm, mas, como o Bernardo falou, e nós estamos totalmente de acordo com isto, que é, se as pessoas se capacitarem, se forem evoluindo e aproveitando o potencial da inteligência artificial, elas serão sempre melhor do que os seus concorrentes no mercado e conseguirão aportar mais valor dentro das suas organizações. Portanto, não vemos como uma substituição, mas como um complemento e como um acrescentar de valor a cada indivíduo dentro da organização. Tiago. É muito isso, também tocaste um ponto que o Bernardo também já tinha referido, que cada função é uma função, cada empresa é uma empresa. Muitas vezes vemos o mercado à procura de uma solução logo imediata. Ou seja, eu vejo uma outra empresa a fazer de uma forma, isto tem que resultar igualmente da minha, e de facto não é assim. O Bernardo também disse no início que é preciso identificar primeiro onde é que estão as dores, quais é que são os nossos processos, mesmo que depois tenha acompanhamento externo de uma consultora ou de quem possa formar, mas é preciso fazermos este levantamento interno. Aqui, Wanda, qual poderia ser um primeiro passo para fazermos este levantamento, ou por onde é que um CFO ou um gestor financeiro pode começar por fomentar as suas equipas a fazerem este levantamento? Estás sem som, Wanda, desculpa. Carreguei, mas foi muito rápido. Obrigada. Estava-te a dizer que aqui os meus colegas, que és o Tiago, que o Bernardo, a gente tem vindo aqui a acrescentar também vários tópicos. E isto, por onde se começa, é realmente muito, muito importante, porque está em todo o lado. Nós temos aquela ideia de o que é que vamos perder, o que é que os nossos concorrentes estamos a fazer. Antes assim, porque se não estivermos a fazer nada, vamos estar mal de certeza, só para começar, está bem? Há quem não fizer nada, mas acredito que também não esteja aqui neste webinar, desses não vamos falar porque não vai rezar a história. Quem está de facto preocupado e quer fazer acontecer, pode ter muita dúvida para onde começar. E há várias coisas que se tem que fazer, porque os processos são também com pessoas, e portanto eu diria, não sei, organizando aqui de alguma forma em três grupos, que é, primeiro, há uma componente fundamental que é tratar dos dados, porque não podemos esquecer que a inteligência artificial trabalha sobre dados e será o trash in, trash out, não é? Quando a gente costuma dizer isto continua a ser válido com a inteligência artificial. Portanto, aquilo que quando estamos a falar de modelos aplicados à nossa empresa, aquilo que nós lhes damos para usar como base será aquilo que melhora a qualidade quando que sairá, se a gente lhe preparar e der informação, porque nós temos certamente, eu tinha, e estive a fazer esse processo, que é tínhamos a informação, alguma informação desestruturada, e se lhe dermos toda a base de conhecimento para ele aprender, ele não vai aprender se calhar da melhor forma, porque eu já sei o que é, de tudo o que eu tenho, aquilo que é o caminho do futuro e aquilo que é o caminho mais relevante para aprender. Seja do ponto de vista dos clientes, não é? Que também é super importante, seja do ponto de vista do knowledge da própria organização. Mas isto é um processo de transformação e, portanto, eu diria que o tema da gestão da mudança e a formação é absolutamente crítica. E como dizia, acho que foi o Bernardo, não é só uma formação genérica, não é? Que é 2 horas de formação ou o que for, é baseado em. Há uma base, digamos que. E depois temos aqui que adaptar-nos à audiência que temos e à empresa que temos, não é? Quantas gerações temos dentro da mesma empresa, que know-how é que as pessoas já têm em base e, portanto, ajustar para ter esse nível inicial, para equalizar o conhecimento, mas depois temos muito que trabalhar, como já dissemos aqui, em casos práticos. É qual é a dor que eu vou resolver e trabalhar esse use case por área, seja no marketing, seja nos recursos humanos e aqui neste caso na área financeira. Eu diria que se houver dúvida, as únicas que têm que sempre de ser trabalhadas são as áreas de suporte, a financeira e a de recursos humanos tem imenso, quando ainda não se consegue fazer um trabalho muito grande com as áreas de negócio que podem demorar às vezes mais tempo para identificar os use cases ou como é que se vão diferenciar da concorrência. Mas como knowledge
base e os knowledge managers, as funções de knowledge e que têm muitos processos, têm aqui oportunidades de melhoria incríveis. Portanto, o definir esse use cases é absolutamente fundamental. Eu dei aqui alguns exemplos no início, não é? No caso da área financeira, e também tenho muitos nos recursos humanos, no recrutamento, na análise de entrevistas. Quer dizer, eu hoje em dia é muito difícil pensar num processo sem AI, por isso eu peço desculpa por isso, porque estou um bocadinho aqui, se calhar, com bias a mais. E dizer também que nesta gestão da mudança é fundamental fazer faseada, não se pode fazer na organização toda ao mesmo tempo. E uma das coisas que nós fizemos aqui, também que estamos a usar, é definir champions por cada uma das áreas onde começamos esta intervenção, para depois ser mais fácil fazer o spillover. Isto não pode ser e não é, nunca foi, as transformações digitais nunca podiam ter sido vistas em nenhum momento do tempo do lado da tecnologia. Acho que já sabemos isso há algum tempo, mas hoje em dia, como eu disse há pouco, esta diminuição do gap, que é para qualquer função, eu hoje posso ter muito mais poderes, não é? Obrigado, Tiago, por teres gostado. Eu tenho muito mais superpoderes quase em qualquer função. Temos que retirar este tema de que isto é um tema de tecnologia. Isto é de toda a organização. E, portanto, ter estes champions que ajudem os colegas que estão muito próximos, não é? A 2 ou 3 lugares de distância na rede para entrarem neste mood é muito importante. Em termos de, e aqui pegando também em use case, há bocadinho não falámos, e uma vez estamos aqui a falar com muitas pessoas da área financeira, também não falámos aquilo que pode ser um superpoder de cada função de ampliar a sua função. Eu falei aqui muito dos temas do compliance, da reconciliação de dados e de faturas e do que quer que seja, mas há aqui uma parte também muito importante que é os ciclos de planeamento vão encurtar, porque tudo o que está a acontecer nos negócios é muita informação nova e, portanto, estes planeamentos a 1 ano, 2 anos, 3 anos vão ser cortados para quarters, não é? Para trimestres. Se eu não tiver ferramentas que me permitem fazer este ajuste muito rapidamente, eu vou limitar imenso o crescimento da empresa pela componente, pelo lado financeiro. E outra tem a ver com a possibilidade de forecasting, não é? Que também podemos ter numa função financeira que muitas vezes estava a ser dada à área comercial. E hoje em dia, e eu posso dar aqui um exemplo, não sei se saberão, mas eu vim da Microsoft, não é? Antes de doutor Finanças, tive uma vida também no governo e depois na Microsoft, e eu lembro-me, há 10 anos, a primeira vez que fizemos forecasting com AI na Microsoft, até tinha um nome muito giro a ferramenta, uh, ninguém acreditava muito e, portanto, só os managers é que tinham acesso àquilo que era o forecast da equipa comercial e comparávamos com o AI. E ao fim de 6 meses, 1 ano, o AI já estava a dar uma previsão melhor do que a equipa comercial. Nós não dissemos logo, não é? Isto foi na Microsoft há 10 anos. E portanto, eu sei por causa do tempo em que estive lá, estive a fazer estas contas no outro dia. E por isso é mesmo fundamental usarmos isto para todas as nossas empresas. Portanto, usar esta ferramenta e permitam-me trazer isto para a área financeira, porque eu acho que tem que ser mesmo quem lidera as empresas e as pequenas e médias empresas do ponto de vista de acompanhamento, e como são equipas também mais pequenas, está nas mãos destas pessoas poder fazer de facto isto, e qualquer empresa que tenha 3, 4, 5 anos, 10 anos, não é, de existência, consegue de facto usar os seus dados para poder cruzar com dados de mercado. Também o tema do mercado muda muito, ainda bem, por isso é que estas ferramentas são mais úteis e tanto, não sei se respondi já. Olha, Wanda, e também tocaste aí num ponto, dois pontos muito interessantes. Por um lado, a questão da identificação de champions, para a identificação de use case e também de formar as equipas. E agora, por fim, esta questão da liderança, também tomar aqui um bocadinho as rédeas esta adoção. Vocês sentem que os managers ou os gestores também, por um lado, sentem receio de, ok, eu vou tentar implementar IA no meu departamento ou na minha empresa, mas se isto falhar, sou eu o culpado? Foram os colaboradores? Bernardo, isto é algum receio que vos chegue do outro lado? Eu não diria. O receio da mudança existe sempre, não é? Por isso é que a resistência à mudança, às vezes, historicamente, a resistência à mudança é dos maiores entraves que temos sempre que há estes momentos de disrupção. No entanto, o receio.
A IA tem, a tecnologia em si, mas a IA, que é o nosso tema, há receios associados, há riscos associados, não é? Como em tudo na vida. Mas existem formas, ferramentas de conseguirmos mitigar esses riscos. E esses riscos podem ser de várias ordens. O facto de eu estar a introduzir inteligência artificial num determinado ponto do meu processo, eu tenho que, e daí a importância da formação e da análise e do levantamento, não basta introduzir inteligência artificial em determinado ponto do processo. Porquê? Porque se o planeamento não for bem feito, se o processo não for redesenhado para incluir a inteligência artificial, posso começar, e a Wanda falou num dos maiores riscos do clássico trash in, trash out, que é eu estar a alimentar o meu modelo ou estar a dar dados erróneos à minha inteligência artificial que vão produzir dados erróneos e eu vou tomar decisões de forma cega com base naquilo que são os dados erróneos. Portanto, eu diria, do ponto de vista de risco, eu posso mitigá-lo se conhecer e se tiver pleno controle daquilo que estou a fazer e em que momentos é que estou a pôr a IA. E, naturalmente, em todo o processo, ou em todos os processos, é necessário que haja o awareness que precisamos do human in the loop. O humano tem que acompanhar aquilo que é o processo. Ou seja, a inteligência, e o Tiago há de ter garantidamente também este tipo de experiência mais do lado do software, que nós temos de conseguir desenhar os processos de forma a que o humano acompanhe. Isto permite-nos controle, e o exemplo que a Wanda estava a dar quando estava na Microsoft foi testou-se de facto o modelo de forecasting com base em inteligência artificial, mas não deixou de se fazer num método tradicional. Para quê? Para ganharmos confiança naquilo que saía do modelo de inteligência artificial. E mesmo depois de ganhar essa confiança, o modelo tem de continuar a ser testado. Precisa de tempo para quê? Para desafiarmos e para não corrermos o risco de olharmos para aquilo que sai da AI como uma black box, algo que nós não sabemos o que é que está lá dentro. Deixa-me partilhar aqui uma experiência que tivemos aqui internamente o ano passado e que vai tocar aqui neste ponto. Foi-nos pedido para desenharmos uma formação para uma equipa nossa que trabalha com muitos dados, muita área, uma parte muito importante de compliance e que nós acreditamos que tem uma margem muito significativa naquilo que é a aceleração dos seus próprios processos. E, portanto, esta formação foi pensada especificamente para esta equipa e foi uma formação de 3 dias em que eu vos posso dizer que no primeiro dia não se tocou em AI. Não se tocou. O primeiro dia foi aprender ou a fazer um refresh de aquilo que é o tratamento de dados e como é que nós devemos ter os dados e ter o cuidado dessa preparação antes de entrar nos modelos de AI. Porquê? Porque se começássemos pela inteligência artificial, poderíamos estar a incorrer nos riscos que estavas a referir há pouco, Fábio. E portanto, quando se pensa até na formação, é preciso perceber qual é que é o nosso target, a quem é que estamos, o que é que nós queremos que o nosso colaborador, o nosso cliente esteja a fazer amanhã. Quais é que são as valências que ele precisa. E para começar a utilizar a AI de forma responsável e eficiente e fazer este upskilling que aporte valor ao negócio, que aporte valor a si próprio e à equipa onde está inserido, é preciso identificarmos e ajudarmos neste processo. E às vezes começa por aprender a tentar perceber qual é que é a importância dos dados com que estamos a alimentar antes de começarmos por prompt engineering ou por aprender a fazer agentes. O agente pode ser espetacular, mas se aquilo que alimenta o agente tiver informação lá dentro que o vai fazer ir na direção errada, isto é um risco para nós, para a nossa tomada de decisão. Não sei se Sim, respondi à pergunta.
E pronto, estava a pensar aqui num ponto que tocaste, a nível de software. E Tiago, como é que o software agora, que roadmap é que caminha para dar também resposta a estas realidades? Ou seja, porque sim, temos que analisar dados, como o Bernardo e lá todos vós têm dito, mas há ferramentas, os softwares também têm que ser redesenhados e, como a banda também dizia, internamente estão a adotar IA também no que é o desenvolvimento das suas soluções. Esta já é uma realidade constante, tem que ser por aqui o caminho. Eu acho que aí eu acredito em irmos a duas velocidades, porque as organizações têm os seus processos definidos e qualquer revolução drástica põe em risco o negócio. Portanto, temos que ir incrementando valor e, por outro lado, transformando ah, a organização. E na CGI temos feito essa abordagem. Como tu disseste, só para que depois na audiência entendam, nós na CGI em Portugal somos a soma de grandes empresas de produção de RP, com destaque para a Primavera e para a PHC, e portanto o caminho que nós temos vindo a fazer nestes dois RPs ao nível da inteligência artificial é focar no que são as principais dores dos nossos clientes, focando, obviamente, nos seus departamentos. No caso dos diretores financeiros e nos departamentos financeiros, como a Wanda explicou, aqui são processos muito morosos, e muitos deles ainda muito manuais, o que leva a grandes riscos de erros no seu processamento, mas também, hum, como trabalham com imensa informação, acabam por. Eu gostei do exemplo que a Wanda tocou, porque eu partilho da opinião de que, principalmente nas PMEs, eh, é o financeiro que vai conseguir influenciar o caminho da organização, porque passa a ter uma visão 360 do que é a componente financeira da organização. Por isso tem que influenciar muito as vendas, tem que cobrar muito às vendas o sucesso e a rentabilidade do negócio. E para isso precisa de superpoderes, precisa de alavancar o trabalho que faz, precisa de fazer mais rápido, precisa de fazer melhor para ter capacidade para olhar para os dados e aportar maior valor à organização. E foi nesta perspectiva que nós começamos nos RPs a olhar para. Nós já temos aqui uma quantidade imensa de dados estruturada e, portanto, que tal aproveitar as capacidades da inteligência artificial no apoio ao que é os departamentos financeiros, na análise dos dados, no forecast dos dados, para assim permitir que um financeiro consiga ajustar a estratégia a cada momento, porque se a todos os dias o conhecimento da AI está a evoluir, isto significa que o negócio e o impacto também macroeconómico do que está a acontecer no mundo altera o rumo do negócio. Precisamos de ter capacidade de adaptação e velocidade na ação após essa adaptação. E, portanto, começamos por esse caminho. Depois, estamos agora a trabalhar em dois eixos que têm muito a ver com o diagnóstico, fechos mensais, os cálculos de IVA, que são sempre uma dor de cabeça e muito exigentes, mas também com riscos de erros no seu tratamento. Estamos a criar um conjunto de diagnósticos para permitir que estes fechos sejam mais fáceis, ágeis e corretos. E outra variante que estamos a fazer tem a ver com o input de informação. Ou seja, há ainda muito trabalho na introdução de dados dentro do RP para que depois seja processado um conjunto de dados e os reportes que são necessários a extrair. E nós estamos a tratar de
criar mecanismos de aceleração da introdução desta informação, seja de auxiliar na extração de documentos, seja depois nas suas reconciliações contabilísticas ou bancárias. Portanto, trabalhando nestes três eixos, nós conseguimos, assim, acelerar os processos e dar margem e espaço para que os financeiros consigam, então, aportar valor na estratégia do negócio, na adaptação contínua do negócio às flutuações que o mercado assim exige. Mas, ou seja, nós temos esta abordagem standardizada. Vemos isto desta forma porque entrevistamos os nossos clientes, acompanhamos as suas principais dores, standardizamos o que é possível e capacitamos os nossos parceiros, seja através de ferramentas, seja através de formação, para que depois, caso a caso, empresa a empresa, processo a processo, dentro da sua organização, possa ser adaptado a introdução das nossas ferramentas da AI dentro do que é o contexto do RP. Portanto, trabalhamos nesta dupla velocidade para não criar fricção e que os nossos clientes consigam fazer esta sua transformação ao ritmo que bem entenderem e tendo em conta a particularidade do seu negócio. Tiago, exatamente, se calhar reforçar aqui este último ponto que mencionaste, ok, pode uma fase mais introdutória haver uma questão mais standardizada, mas sem dúvida que depois os caminhos são muito individuais e muito personalizados. Mas sem dúvida que aqui este superpoder, usando também a palavra da Wanda, tenho a certeza que o Tiago, aqui na CGI, agora vai começar a usar cada vez mais esta expressão e bem, será uma realidade. E Tiago, também disseste outro ponto interessante que queria perguntar à Wanda se concorda ou se também se revê nisso, que é o CFO ser aqui um bocadinho o influenciador ou quase o primeiro a usar este superpoder para depois levar toda a organização atrás. Wanda, acreditas que poderá ser este o caminho, ou seja, ser o CFO de facto, porque há pouco também disseram ou comentaram que é difícil ou é quase impossível integrar IA em todas as áreas da empresa de uma só vez. Poderá ser aqui o departamento financeiro, a área financeira, a liderar este caminho de transformação digital? Sim, Fábio, por muitos motivos, acredito nisso, ok? Porque, primeiro, como estava a dizer, eu acho que este advento da automação, porque não vem só do AI, da automação e do AI, é para tarefas muito rotineiras, não é? E para que são muito relacionadas com atividades, seja independentemente da abrangência da função financeira. Então, se formos à financeira recursos humanos, é quase que impossível perceber, ou seja, que não se tem que fazer qualquer coisa. Eu acredito mesmo e que se não se fizer, quem não fizer nada, ou seja, e por isso é que eu digo, não estamos a falar certamente para as pessoas que estão no webinar, mas quem não está a olhar para isto e quem não está a fazer nada, eu acredito mesmo que tenha os dias contados, porque aquilo que vai acontecer nos próximos, eu não gosto de dizer anos porque eu já falo em meses, não é? Nos próximos meses, anos, é que quem não utilizar isso, o superpoder, para melhorar a sua qualidade de serviço, a sua eficiência em 30, 40%, e principalmente em Portugal, que temos o problema de produtividade que temos, vai certamente desaparecer porque não vai ser economicamente viável. E, portanto, a não ser por teimosia, quero continuar a fazer isto desta maneira e não me importo perder dinheiro. Pronto, a gente também sabe que há quem possa ter essa. Mas quem de facto quer acrescentar valor, construir, criar negócios futuros, isto é uma. E começa no CFO. Primeiro porque é a pessoa que, quando demonstra que está disposta a investir em alguma coisa, porque, como estávamos aqui a dizer, para qualquer coisa é preciso investir, porque o custo de trabalhar com AI não é igual ao custo de não trabalhar. E assim que estas pessoas, não é, que têm esta visão na empresa, começam a dizer isto vai compensar, tem logo um efeito de, pá, é melhor então começarmos a testar, não é? E portanto, eu diria que por isso, não é? Porque é um bocadinho uma pessoa que cria, eu acho que às vezes desvaloriza-se o papel do gestor financeiro porque põe-se muito no tema, só está a tratar das contas. E isto é a oportunidade de alterar o papel também desta pessoa
no acompanhamento, quando não é a mesma, não é? Muitas vezes, às vezes, quando o CEO e o CFO são o mesmo, porque eu não sei também a dimensão de empresas com que estamos a falar, mas isto então, aí é igual, não é? E portanto, eu acho que toda, e também na componente cultural, não é? Da adaptação cultural da empresa para isto, do estar disponível para arriscar, do aplicar de forma com alguma facilidade nestes use cases que já falámos aqui de gestão financeira e de recursos humanos e de permitir que haja um investimento, e tem que ser um investimento, na alteração, na formação, não é? Na preparação destas pessoas para aquilo que advém, porque ninguém que entrou no mundo do trabalho e que esteja a trabalhar nas empresas agora teve esta preparação. E, portanto, como dizia o Bernardo há pouco, muitas vezes é preciso mesmo ter uma visão de futuro para perceber que temos que fazer essa gestão de mudança e formação e que pode haver as primeiras 3 horas, ou 4 horas, ou quase um dia, depende da dimensão, que não se fala da AI. Porque o que temos mesmo que explicar é a transformação e o shift que se vai fazer na forma de trabalhar, para que isto seja uma realidade. E por todos estes motivos, eu acredito mesmo que o papel do gestor financeiro, CFO e, obviamente, o CEO é fundamental. Porque, ó Fábio, também te digo, vai ser muito difícil, se estes não acreditarem, conseguir-se fazer a transformação. Porque como é preciso investimento, é preciso formação, se for ali o. Aliás, se estes não acreditarem, não há nenhum diretor de tecnologia responsável, champion, transformador digital que consiga sobreviver mais do que 6 meses, um ano, até porque senão vai para outra empresa, não é? Portanto, eu não sei se resumo, mas eu não consigo ver alternativa ao papel. Acho que já está aqui um bom desafio no fim de. Se não forem estes perfis, dificilmente serão outros perfis dentro da Não têm empresa. capacidade. Exatamente. Mas, Bernardo, tocando nesta questão também desta liderança e cruzando aqui com uma questão que alguém lá em casa nos fez aqui no chat, como é que depois as empresas, ou seja, o CFO, ou seja, a empresa como um todo, podem perceber ou ter analytics de, ok, a IA está a resultar ou não? Claro que há sempre dados que são mais a curto prazo, conseguimos medir a evolução ou não, mas como é que eu depois consigo identificar que foi a IA que me ajudou nesse processo, ou por acaso foi apenas um mês que correu bem para o meu negócio e eu depois não consigo perceber ou rastrear este impacto? Sim, é possível rastrear, mas antes disso vou só voltar aqui um bocadinho atrás, sabe, se me permites. Claro. E agarrando aqui num tema que o Tiago há bocado estava a referir e que acho que todos aqui subscrevemos e o sentimos no dia a dia na pele, que é todos os dias isto muda e todos os dias isto evolui. Já na primeira intervenção o Fábio Tiago tinha dito, o ano passado andava toda a gente com a OpenAI, com o ChatGPT, e hoje em dia, quer dizer, eu pessoalmente o que eu uso mais é o Claude, mas enfim. Portanto, há cada vez maior especialização e todos os dias aparecem novas soluções, novas software houses, novas formas de agentificar processos, e isso é de facto um desafio. Mas esta evolução não é só do lado daquilo que é o aparecimento da tecnologia. Do outro lado, e num tópico muito mais tradicional e com o qual todos nós temos que lidar todos os dias e boa parte das pessoas que nos estão a ouvir, do lado da regulação, esta evolução também é diária. E cada vez mais a malha da regulação exige mais informação, mais transparência, mais disclosure de dados e mais dados. Isto causa uma pressão adicional àquilo que são as nossas empresas e os departamentos financeiros de compliance. Porquê? Porque para se conseguir dar resposta aos crescentes pedidos das entidades reguladoras, CMVM, Banco de Portugal, Autoridade Tributária, a Segurança Social, isto implica um esforço maior das nossas equipas. Se as nossas equipas não se conseguirem também evoluir e ir incorporando este tipo de ferramentas e novas práticas naquilo que é o seu dia-a-dia. E daí a importância desta formação e desta capacitação para poder libertar as equipas
de uma série de processos mais rotineiros e também pela introdução de softwares mais inteligentes e que nos libertam de, como o Tiago estava a dizer, hoje em dia, ver faturas em papel, quer dizer, só se for por opção, porque felizmente existem muitas opções que libertam as nossas pessoas desse trabalho que, na verdade, um software pode fazer com um grau de fiabilidade muito elevado, que não se cansa de ver faturas, quer dizer, só ao fim da 34ª, a probabilidade de erro é muito grande, porque é uma coisa humana, uma coisa que não exige valor acrescentado, e o ser humano, por natureza, foca-se mais quando tem de pensar, do que quando tem de fazer. E, portanto, para fazer, é neste processo que conseguimos introduzir aqui a inteligência artificial com muito sucesso. E, de facto, isto vai libertar e permite libertar as nossas pessoas para tarefas que têm este valor acrescentado e dar resposta também a esta crescente pressão por parte dos reguladores. Vou tocar aqui também noutro ponto que a Wanda referiu há pouco, e que nós próprios introduzimos nos nossos processos de mudança internos e também quando acompanhamos alguns clientes que nos pedem projetos neste sentido, que é a identificação dos champions. E nós usamos exatamente o mesmo termo, o termo de champion. E porquê é que estas pessoas são absolutamente fundamentais? Porque a par, e naturalmente com o mandato do CEO e do CFO, são estas pessoas que nos vão permitir levar, principalmente em organizações maiores, levar e ser accountable no seu departamento pela identificação dos pain points, dos pontos de dor de cada um dos departamentos, de cada uma das equipas, e que vão poder fazer também, ligando à tua pergunta, a monitorização e o acompanhamento. Se eu em determinada tarefa demorava 3 dias a executar e consigo executar a mesma tarefa num meio-dia ou numa manhã, e se isto é consequente ao fim de 3 meses, não é porque o mês correu bem. Eu vi essa pergunta a cair no chat, eu posso deixar também o link, até para o artigo que está muito interessante, há um artigo da Harvard Business Review, que fez um artigo, não de opinião, um artigo de levantamento e de um acompanhamento que eles fizeram num caso real, uma empresa norte-americana de grande dimensão, em que fizeram a introdução, fizeram o trabalho bem feito. E o trabalho bem feito foi identificar quais é que eram os pontos onde se gastava mais tempo e foram fazendo, como o Tiago e a Wanda já referiram, o rollout da introdução da inteligência artificial segmentada, onde ela fazia sentido processo a processo. E foram fazendo esse scale-up durante algum tempo. Aquilo, segundo os dados, e ele está muito detalhado no artigo, conseguiram um ganho com a introdução destes processos em cerca de 35%. Mas mais do que o KPI dos 35%, a parte mais interessante é em que pessoas e onde é que este ganho foi mais visível. E foi mais visível, por engraçado que seja, em pessoas que estavam há menos tempo na empresa, e com menos capacidade de decisão. Porquê? Porque o que a introdução, numa primeira fase destes processos, da inteligência artificial nos processos, o que foi fazer foi libertar tarefas rotineiras, operacionais e muito operacionais, que estas pessoas que estavam há muito pouco tempo na empresa não estavam habituadas a fazer. Portanto, quando viram ali uma solução nova para acelerar um processo que era chato, no final do dia, o melhor termo a ser aplicado, tendo em conta este business case, as pessoas estavam mais dispostas a agarrar este novo procedimento. Porquê? Porque os libertava para aquilo que gostavam efetivamente de fazer. Não sei se respondi mais ou menos à pergunta, mas é efetivamente possível medir. Eu acho que este artigo, depois, mais uma vez, posso partilhar, está muito interessante, detalhado, é extenso, mas acho que acrescentava valor. Acho que respondeu, Bernardo, e tocaste um ponto bem interessante que é, ok, não chega a introduzir IA ou desenhar o processo e depois não acompanhar, ou seja, não esperar, ok, até pode estar a melhorar, mas está a melhorar aquilo que eu expectava, está a melhorar mais do que o expectável. De facto, esse acompanhamento que poderá ser feito, como também disseste, pelo próprio champion que possa estar identificado,
sem dúvida que é algo que tem que acontecer. Aqui, tanto tu como a banda tocaram nesta questão dos champions, nesta identificação. Tiago, tens também algum exemplo interno que na CEGID, como é que estamos também a adotar esta mudança de mindset, que agora, como o Bernardo também referiu, se calhar até mais rápida para quem sente mais a dor no imediato, porque entra numa empresa, do que quem possa já ter, desculpem a expressão, aqui alguns vícios ou aqui algum ceticismo sobre esta tecnologia. Como é que também aqui internamente algum testemunho que possas partilhar da CEGID e desta adoção? Ok. Eu posso partilhar um bocadinho no que é os processos de desenvolvimento, porque efetivamente nós temos vindo a adotar inteligência artificial tanto no processo de desenvolvimento, de testes e deployment das nossas soluções, e também na componente de research do que é que podem ser e como é que podemos evoluir os produtos. Logicamente, como a entrave à mudança é menor, dado que tecnólogos vêm recebem muito bem novas tecnologias e ficam logicamente interessados em experimentar coisas novas, mas o que temos vindo a fazer é muito procurar dentro de cada equipa, encontrar aquelas pessoas que vão ser os que vão influenciar mais o restante, uh, o, o, o restantes pessoas da equipa. Temos um conjunto de periódico de workshops muito à base do vibe coding, de como transformar o que é uma user story, que depois num, eh, num, num pequeno exemplo do produto que queremos vir a desenvolver. Portanto, este tipo de iniciativas de aumentar o engagement das pessoas, aumentar o conhecimento. E também acho que é muito importante que as pessoas percebam que esta evolução, o que é que lhes vai trazer de bom e de melhor a seguir? Qual é que é a consequência, o efeito desta evolução? Porque, por exemplo, o exemplo que o Bernardo acabou de dizer, se é perentório o que acontece, que é, se eu sou novo dentro de uma organização, eu não tenho um historial de sempre se foi feito assim, porque é normal, as pessoas chegam a um determinado momento, nem sabem porque é que fazem de uma determinada forma, é por causa do hábito, entrou na rotina e é feito, os processos são feitos daquela forma. Quando entra uma pessoa nova, essa pessoa vai questionar-se, mas porquê? Porquê é que não fazemos de outra forma? E, portanto, essas logicamente serão as pessoas com maior disponibilidade em procurar novas formas de trabalhar e, portanto, nós só temos é que tentar replicar este efeito ao resto da organização através do efeito contágio, portanto, a importância de encontrar as pessoas dentro das equipas que permitam isto, através de formação, mas acima de tudo, na, na, no explicar qual é que é o benefício, como é que essa pessoa se vai ver após esta, esta transformação. E agora, ligando, desculpa, Fábio, mas vou fazer uma analogia para o diretor financeiro, que é o diretor financeiro, se fosse um atleta ao dia de hoje, poderia ser um maratonista, porque tem que pensar a longo prazo, tem que fazer uma boa gestão do seu esforço, tem que fazer uma boa gestão do compliance, da gestão financeira para chegar ao final da meta e vencer a corrida. Eu acho que a AI vai permitir que o diretor financeiro passe de maratonista a um atleta de triatlo, que passe a olhar também para a componente da estratégia, de planear a estratégia da organização e olhar para, sendo ele a pessoa que conhece a real situação da organização, olha para o futuro, pode ser
a pessoa e o departamento que pode liderar toda esta transformação e o evangelizar o resto da organização para a sua transformação. Tiago, essa analogia, e temos também aqui alguém no chat que comenta que é mesmo mais do que um triatleta, é um atleta de pentatlo, portanto, aqui ainda ir mais longe. Aproveitar em relação às questões que estão a fazer no chat, mas já estamos mesmo no final, não será possível respondermos a todas, mas a Inês partilhou no início da sessão um link com um formulário que também será disponibilizado depois desta mesma sessão, onde podem colocar estas questões e onde poderemos responder com mais calma a cada uma delas. Inclusive, também vi que já pediram aqui pelo estudo que o Bernardo referenciou da Harvard. Isto tínhamos aqui agora pano para mangas para continuar a dar exemplos muito mais específicos, a fazer analogias com outros desportos para que a mensagem também fique clara. Tocámos aqui em muitos pontos, acho que foram constantes, a importância dos dados, a importância de formarmos bem as equipas, porque lá está, não basta apenas dar horas de formação aos nossos colaboradores e esperar que depois, por magia, aquilo se aplique ao que nós esperávamos, e muitas vezes a formação até pode nem ser, como o Bernardo também comentava, 100% de IA, ou se calhar até falta aqui primeiro algumas formações de mudança, de gestão de mudança de mindset, então depois vir uma segunda fase com outra maturidade para a formação mais específica. Falámos da parte de identificação de use cases, de champions, e de quem poderá acompanhar esta mudança, ou ser aqui embaixador desta mudança. Falámos do triatleta que o CFO deve ser e que deve liderar esta maratona de influenciar a restante empresa. Mas para fecharmos, peço apenas de uma forma breve a cada um de vós e antes disso agradecer pela vossa companhia e pela vossa presença aqui hoje, que um breve conselho para quem nos ouviu, porque como a banda disse, quem não tem interesse nesta mudança ou quem não irá adotar, certamente não estará aqui ou noutras sessões a ouvir temas como este e não irá tirar partido deste superpoder também como referenciaste. Wanda, voltamos a começar por ti. Fábio, eu acho que assim para terminar, e porque já falámos de muita coisa, a sugestão que dou e o conselho, eu também o aplico a mim, é que não nos podemos esquecer que provavelmente o maior desafio, como quase em todas as transformações tecnológicas, não tem a ver, não é um desafio técnico, é um desafio emocional e de pessoas. E neste caso deste advento, eu acho que é mesmo muito o tema da gestão do medo. E o medo aos vários níveis. O medo da liderança, que somos nós, não é? Por onde começar, que recursos aplicar, qual é o retorno, missing out, não é? O FOMO, vamos ficar para trás, não fazer. Mas isto, liderar é a incerteza. Depois é o medo dos colaboradores, que têm medo de perder o seu trabalho, eu não sei usar isto, posso não estar preparado, e passar muito a ideia de que não tira o emprego, tira tarefas. E portanto a gente começa a fazer outras tarefas que são muito mais valorizadas e muito mais interessantes. E por último, são três medos: o medo legal e de compliance, para quem os tem, não é? Que é porque agora há um risco se isto não corre bem, nomeadamente, por exemplo, na aplicação de chatbots e coisas mais relacionadas com o negócio, como dizia o Tiago, a disrupção de processos. E também aqui o que eu acredito viamente, não é? É que na realidade o AI aumenta, reduz os erros, melhora a supervisão e para mim o maior risco é não agir, é não testar e não aprender. E portanto não aplicar este superpoder com muita ética, clareza e propósito, não é? E depois trans- garantir que o fazemos com total transparência para nós e para os nossos colaboradores, não é? E com pilotos controlados que depois são escaláveis. Isto em resumo. Wanda, muito obrigado uma vez mais. Bernardo. Para muito breve, primeiro obrigado pelo convite e como mensagem vou só partilhar aquilo que é para muito breve, aquilo pelo menos que eu uso no dia a dia, que é não cair na tentação que a IA resolve tudo por si. Isto é o primeiro ponto, mas perceber em que é que ela nos pode ajudar. E portanto o desafio que eu fazia às pessoas que nos estão a ouvir é relativamente simples, se querem efetivamente começar a apostar nesta mudança, é amanhã sentarem-se com as vossas equipas ou com os vossos champions e perguntarem-lhes de forma simples de onde é que vocês perdem mais tempo. Onde é que estamos a perder mais tempo e onde é que temos mais risco por processos rotinários. Os processos rotinários, quando feitos por humanos, são os processos com mais risco associado. E, portanto, se começarem por perguntarem isto às vossas equipas,
é meio caminho andado para ter uma boa estratégia. E comecem por aí, invistam nas vossas pessoas neste sentido, fazendo um direcionamento muito arguto daquilo que é a utilização da AI. Porque a AI não vai substituir o vosso controller, mas se o vosso controller perceber da AI, vai performar de uma forma muito melhor para ele e para vós, e vão estar a valorizar tanto a vossa pessoa como a vossa organização. Bernardo, muito obrigado por ter estado presente. E para fecharmos, Tiago. O Bernardo acabou de roubar o meu conselho, porque era literalmente, acho que aquilo que eu sugiro é amanhã façam uma lista dos processos mais morosos e onde cometem mais erros. E não procurem fazer uma transformação 180 graus na vossa organização, comecem problema a problema, identifiquem quais são esses processos mais morosos e cometem mais erros e que, portanto, que custam mais à organização, e comecem por aí para conseguirem perceber o impacto que estas mudanças possam proporcionar à organização e o ROI que podem obter. E se não for através da AI, não há problema. Podem ser, por isso, simplesmente refletir que o processo estava mal desenhado e fazem de outra forma e conseguem obter melhores resultados. Porque, efetivamente, a tecnologia vem para ajudar, mas nós não devemos forçar a tecnologia. A tecnologia deve entrar de acordo com a necessidade e não o que aconteceu no início à volta da inteligência artificial, que só queria-se utilizar a AI só porque sim. E esse foi o principal erro que as organizações foram cometendo. Focar nos problemas, a maior parte delas serão resolvíveis por AI, outras não, e o importante é que o output seja a melhoria das organizações. Tiago, muito obrigado. Não vi mais aos três. Obrigado por terem estado. Foi um gosto estar aqui nesta conversa convosco. Obrigado também a quem nos assistiu a esta sessão. Esperamos que tenha sido útil. A Inês disponibilizou aqui no chat o link com o formulário onde podem colocar também algumas destas questões que foram correndo no chat e outras que possam ter. Portanto, obrigado a todos e o resto de um bom dia. Obrigado, Fábio. Obrigada a todos os oradores mais uma vez e a todos os participantes por se terem juntado a nós. Como já disse, eu vou enviar a gravação deste webinar e por e-mail para todos os participantes que no formulário de inscrição deram autorização para tal. Também vou reforçar outra vez e partilhar aqui o inquérito realizado pela CEGID, onde podem deixar as vossas questões, caso elas não tenham sido respondidas aqui durante esta sessão, e preencher também aqui o inquérito aqui também para a CEGID analisar se correu tudo como vocês esperavam. E convido-vos a acompanhar outros webinars e iniciativas aqui da CCIP, tanto no nosso website como redes sociais, ou subscrevendo a nossa newsletter. Terminamos assim. Obrigada a todos mais uma vez e um resto de bom dia.